como que é a avaliação desse cara? Porque tradicionalmente para fisioterapia, a funcionalidade e o que isso impacta para o doente sempre foi talvez o mais importante. Sim. Por exemplo, para o cara que é cardiopata, pneumopata, isso pra gente é muito claro, que ele vai perdendo funcionalidade por conta da doença e a reabilitação traz isso de volta para ele. Certo. Para esse cara metabólico, talvez isso não seja uma relação tão direta assim. Então, para esse cara, o que é mais importante? É funcionalidade, o que me parece que à primeira vista ele não perde tão rápido, não é tão importante, ou é o exame de sangue do cara? Então, o que é mais importante para esse doente? Cara, perfeito, a sua frase é perfeita. Esse é um cara diferenciado também por causa disso. Eu costumo brincar, e eu sempre falo dos alunos porque foi meu dia a dia por anos, né? É meu dia a dia. Assim, numa anamnese, né, na ficha lá de avaliação, começa lá na anamnese, a história, né, como qualquer ficha clássica, qualquer avaliação clássica, e toda avaliação clássica inicial, ou ali na primeira, às vezes a primeira coisa é a queixa principal, né? E se eu for pegar um paciente que é bem isolado, né, doença bem isolada, dislipidemia, diabetes, tal, o aluno pergunta lá qual é a queixa principal, o cara vai falar, puta, dói pra caramba minhas costas, né? Puta, meu joelho dói pra caramba. Porque nós estamos falando de doença cardiovascular de uma forma geral, metabólica, e são doenças silenciosas, são doenças que o cara nem pensou em ir lá por conta daquilo. Muitas vezes descobriu sem querer, fazendo um exame de rotina. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto das doenças cardiovasculares de uma forma geral, né? Mas em metabólicas pior ainda, né? Putz, um dislipidêmico, o que ele sente? Nada, né? Essa história que hipertenso sente dor de cabeça, putz, eu sinto dor de cabeça, você, né? Então, assim, isso é muito livro. Então, você entra num ponto fundamental. A funcionalidade desse paciente, de uma certa forma, se nós não estivermos falando de um cara que tem um monte de coisa junto, né? Ela não é muito alterada. Esses caras não vêm com esta queixa, né? Então, o que sobra para nós como recurso para a ciência, né, para trabalhos e para mostrar para ele são os exames, né? Então, o colesterol total em frações para o dislipidêmico, a hemoglobina glicada para o diabético de uma forma geral, né? Assim, falando mais amplo, a glicemia de jejum não é um parâmetro muito bom para avaliar isso. Os trabalhos que têm usado glicemia só para avaliar ação, desfecho, né, não são muito legais, tem muita variação. A hemoglobina glicada é um pouquinho mais fechado. Os hipertensos da pressão arterial, né, e assim por diante. Temos marcadores novos? Não, mas temos marcadores que têm se falado? Tem, mas eles estão muito mais no campo ainda da ciência do que lá na clínica, né? Então, existem marcadores inflamatórios hoje, eu tenho um trabalho lá na faculdade que a gente está trabalhando com obeso na pediatria, né, adolescentes. Então a gente tem feito marcadores de interleucina, TNF, alfa, um monte de coisa, pensando em marcadores inflamatórios, né? Mas lá no nosso dia a dia são os exames, né? A funcionalidade em si, ela, para o paciente especificamente da reabilitação metabólica, se for só específico, a gente não tem muito, mas nós fazemos, né? Por exemplo, teste de caminhada de 6 minutos, fazemos. Não tenho espaço para fazer teste de caminhada, posso usar o teste de degrau, shuttle, sei lá, pode usar, né? Existem uns trabalhos bem legais hoje em dia, que eles estão, eu não sei se você já deu uma olhada nisso, eles estão tentando mostrar que em alguns momentos o P, né, a significância de um trabalho não é tão importante quanto o grau de função, a porcentagem de que você ganha de alguma coisa. Tem um trabalho de teste de caminhada feito em ciência cardíaca muito interessante sobre isso, em transplantado, né? Que de uma certa forma às vezes você não tem, quando você vai comparar grupos ou comparar ele com ele mesmo, né? Às vezes você não tem um P significativo, né? Um nível de significância no trabalho, mas a porcentagem do que ele ganhou funcionalmente é muito importante,
Mas isso é uma outra conversa, né? A gente precisa acreditar pelo menos ainda na evidência, na estatística e tudo mais. Mas tem muita gente estudando isso. Eu comecei a estudar um pouquinho isso porque isso nos interessa muito, né? Às vezes você tem uma melhora, nós, de uma certa forma que clínicos, né? Às vezes assim, a gente vê melhora, mas isso não se reflete no número, né? Da estatística. Então, se tem discutido isso um pouco em ciência, mas por enquanto vamos trabalhar com a estatística e vamos ficar na estatística, né? Então, pra gente tentar visualizar isso melhor, pro cara, provavelmente ele não vai ter perda de função, mas isso obviamente é importante, que envolve treino, né, exercício, então é legal avaliar mesmo assim. E o principal pro cara vai depender da doença dele, qual que é o exame marcador daquela doença. Isso. E aí, pensando nisso, qual que é o efeito então da reabilitação metabólica? Tanto agudamente quanto cronicamente, que talvez seja o mais